A paz do Senhor. Quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 2, a partir do verso 7 até o 10. Se você tem um exemplar da palavra do Senhor, eu gostaria que você abrisse no livro de Jó, que nos diz assim a palavra de Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas lhe disse: como falas, qualquer doida? Assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Então tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Eu creio que você já ouviu falar de Jó. Jó, um homem temente a Deus, um homem sincero, um homem íntegro. O próprio Deus testifica isso de Jó. Quando Satanás chega na presença de Deus e Deus faz uma pergunta a ele e diz: de onde você vem? De onde vem? Você vai ver isso no capítulo 1 do livro de Jó. E ali um diálogo entre Satanás e Deus. Deus pergunta a Jó. A Satanás: de onde vem? Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. E Deus faz uma pergunta: vistes o meu servo Jó? Ele disse: sim. Homem cheios de bens. Porque ele disse: um homem íntegro, temente. E Jó disse, ele só é assim porque ele tem tudo. Ele tem gado, ele tem família, ele tem servos. Então Jó, Deus fez uma proposta ali a Satanás. Disse: então, vou mostrar a você que ele não é dessa forma porque ele é abençoado, não. Vai lá, toca em tudo que ele tem. Toca. E o inimigo saiu ali da presença de Deus e foi para a terra e começou tocando em tudo que Jó tinha. Ele tocou na família, ele tocou nos bens de Jó, ele tocou na saúde de Jó. E diante daquela situação toda que Jó estava passando, uma situação terrível, que a família estava vivendo, um caos, sem a família, sem os filhos, porque os 10 filhos de Jó morreram. Jó estava lá sentado e de repente chegou o servo e diz: os teus 10 filhos morreram. Os teus bens, o teu gado, as tuas ovelhas, as tuas jumentas, tudo morreram. Você não tem mais nada. Jó era um homem farto, um homem rico daquela época. E Jó ali se via agora sem nada, sem a família. E, abrindo um parênteses aqui, eu faço uma pergunta: por que será que a mulher de Jó não foi tocada, não morreu? Nós temos promessa, irmã, nós somos mulheres e temos promessa. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo, se eu não me falha a memória, capítulo 2, versículo 24. Irei ler para você entender melhor. Gênesis, capítulo 1, versículo 20, capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui a mulher de Jó não era propriedade de Jó, ela era osso, do seu osso. A Bíblia diz que o homem, quando se casa, ele se torna um com a sua esposa. Então, a mulher de Jó era ele mesmo.
A Bíblia diz que o homem que cuida, né, da sua esposa está cuidando de si mesmo. Então, por isso, se você for analisar, for estudar a palavra do Senhor, você vai ver que Satanás é obrigado a reconhecer a palavra de Deus, a obedecer a palavra de Deus. Então ele não tocou na mulher de Jó, porque a mulher de Jó não era propriedade de Jó, mas ele tocou na propriedade de Jó, né? Enfim, mas o que eu quero tratar neste momento é sobre realmente a mulher de Jó e o cenário caótico que Jó estava enfrentando, né? E ali eu vejo que diante daquela situação toda, a mulher de Jó cometeu uma infração gravíssima. Ela olha para Jó no meio daquela situação. Eu acredito que isso é comum, hoje em dia, comum. Como é que você vai ver uma situação terrível, seu marido doente, com caco de telha, se raspando, perdeu os 10 filhos que tinha, perdeu ali aqueles filhos, de repente se viram sem nada, sem servos, sem gado, sem ovelha, sem jumento, sem nada. Comece a imaginar esta cena. E ali a mulher de Jó, no versículo 2, capítulo 9, fala que ela proferiu algumas palavras num ato de desespero, num ato de falta de equilíbrio. Ela aconselhou seu esposo. Ela disse: ainda retens a tua integridade, a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Então ali ela aconselhou o seu esposo a cometer um suicídio espiritual, a se matar, porque abandonar Deus, deixar Deus, isso é cometer um suicídio espiritual também. Então, analisando este cenário da mulher de Jó, Deus falou ao meu coração algo tremendo. Disse: faça o que a mulher de Jó não fez. E eu disse: o que a mulher de Jó não fez? Bem, em primeiro lugar, eu tenho que entender que aquela mulher de Jó naquele momento não estava entendendo. Eu tenho que entender que Deus não é negociável. Deus, ele não é negociável. A presença de Deus não é negociável. A fidelidade a Deus não é negociável. A obediência a Deus não é negociável. O amor a Deus não é negociável. Eu tenho que entender isso. Porque a mulher de Jó ali não estava entendendo. Ela não estava entendendo o propósito de Deus na vida de Jó. E em segundo lugar, não perder o equilíbrio. Eu tenho que fazer o que Deus fala ao meu coração, é que eu tenho que fazer o contrário da mulher de Jó. Eu tenho que olhar para a mulher de Jó e fazer o contrário. Geralmente os pregadores, eu vejo muitas pregações, quando vão pregar, eles pegam mulheres virtuosas, mulheres que dão exemplos de virtude, mulheres que deixaram um marco bom para uma sociedade, para o meio cristão. E aqui eu fico até meio assim, falar da mulher de Jó, mas é um exemplo a ser observado, não a ser seguido, observado e fazer o contrário que ela fez. Então, nesse segundo ponto aqui, eu vejo que a mulher de Jó, ela perdeu o equilíbrio. Ela entrou em desespero. Quando viu aquela situação ali, o seu esposo sofrendo, perdeu seus filhos, seus 10 filhos de uma vez. Não foi um, depois outro, não, foi de uma vez. Perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens. Então ela perdeu o equilíbrio. A situação, irmãs, era uma situação difícil.
Às vezes a gente lê o texto e não entende que aquilo dali era um cenário caótico, era uma guerra, né? E ali ela faz uma pergunta, né? Ela aconselha a Jó. No verso 9, ela diz: então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Outras Bíblias dizem a tua integridade. Amaldiçoa a Deus e morre. Né? E ali nós vemos o desequilíbrio da mulher. No momento que o homem estava sofrendo, padecendo, chorando, precisando de um apoio, porque sentado no meio das cinzas, se raspando com um caco de telha. Até hoje os estudiosos falam que não sabe a doença de Jó qual foi, só sabe que foi uma lepra terrível. E você ali sentado no meio das cinzas, no lugar de chegar uma pessoa, a esposa, a pessoa mais próxima, querida, amada, e falar um negócio daquele. Então, no verso 10, Jó responde ao conselho da sua amada esposa. E diz, mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Então, aqui mostra que a mulher de Jó estava desequilibrada, apavorada, desesperada. Então, Deus falava ao meu coração, fala ao meu coração e diz: não seja como a mulher de Jó. Não entre em desespero, tenha equilíbrio. Entenda que com Deus não se negocia. As coisas de Deus, o amor de Deus, a obediência, a fidelidade não é negociável. Então eu entendo que eu não posso, não quero e nem devo ser vista como a mulher de Jó. Eu preciso fazer a diferença em meio ao lugar que eu vivo, em meio à situação que eu vivo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, irmãos, nesses últimos dias dessa pandemia. E nós precisamos ter equilíbrio dentro do nosso lar, com os nossos filhos, com aquilo que nos rodeia, com os nossos vizinhos. Precisamos. O nosso adversário, ele está rodeando, planejando, arquitetando tudo para tirar o equilíbrio da mulher de Deus. Ei, o inimigo, ele está tentando tirar o teu equilíbrio. Ele está tentando te desestruturar, tirar o teu tapete. Assim como ali aquela situação de Jó. Mas que nós possamos ser, porque Jó ali surpreendeu com uma oração, surpreendeu a esposa e surpreendeu a Satanás. No verso 1, versículo 20 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. Então, em momento algum, Jó se desesperou. Mas antes ele glorificou a Deus, ele exaltou ao Senhor, ele sabia que o Redentor dele vive. E no meio dessa situação, irmão, não pode ser diferente nas nossas vidas. Precisamos agir de forma diferente. Você é vaso de Deus, escolhida por Deus para fazer a diferença. Fazer a diferença dentro da sua casa, com seu vizinho, com seus filhos. Sei que não está sendo fácil, porque não está sendo fácil para mim. Mas nós temos que ser perseverantes. Precisamos ter equilíbrio. Precisamos ficar firmes, não entrar em desespero. Como eu dizia, o nosso adversário, ele tem feito de tudo e vai continuar tentando destruir a nossa comunhão, a nossa fé. Ele sempre vai estar criando situações para que venhamos blasfemar de Deus, venhamos murmurar de Deus, enfim, para abandonar Deus. Mas escute nesta hora, vamos surpreender o inferno, vamos surpreender o inferno e surpreender a nós mesmos.
Talvez tudo esteja dando errado, talvez tudo esteja dando o contrário. Mas creia, irmã, que como Jó adorou a Deus, como Jó teve convicção no Deus que ele servia, ele entendeu que com Deus era melhor. Ali Jó adorou a Deus. Então que nós venhamos adorar a Deus, venhamos louvar a Deus, venhamos ser obedientes ao nosso Deus. Não vamos deixar que as influências malignas possam penetrar na nossa mente, no nosso coração. Vamos nos levantar. Se porventura você estiver prostrada, estiver sem coragem de orar, sem coragem de adorar, de louvar, de colocar um hino, de engrandecer o nome do Senhor, saiba que Deus está te dando força neste dia. Deus está te levantando, te restaurando. Continue sendo esta mulher valorosa, mulher virtuosa como a mulher de Provérbios. Vamos olhar para Deus, que é autor e consumador da nossa fé, e vamos glorificar o nome do Senhor. Então, neste dia, olhe para a mulher de Jó e faça tudo o contrário. Não perca o equilíbrio. Não se desespere em meio à situação. Você sabe qual a situação que estamos vivendo. Situação de desemprego, de enfermidade, né? Uma calamidade terrível que está no nosso mundo. Não é nem no nosso país, é no nosso mundo. Mas seja perseverante. Persevere até o fim, porque Deus, Ele te prometeu uma coroa da vida e Ele vai cumprir, viu? Ele vai cumprir. Então seja fiel, seja obediente, seja amorosa. Entenda que não se negocia. Tudo isso não é negociável. Não entre em desespero, tenha equilíbrio, tenha fé em Deus. E olhe, Deus está trazendo algo no meu coração e Ele diz assim, que tudo vai passar. Vai passar. E quando passar, como é que você tem passado essa situação? Eu creio que quando nós terminarmos, sairmos dessa situação que estamos vivendo, irmãs, nós vamos olhar para trás e vamos dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Irmãs, que Deus abençoe. Foi um prazer neste dia deixar esse texto da palavra do Senhor. Era algo que Deus estava me incomodando, para que eu fizesse, porque essa palavra falou comigo, viu, irmã? Para que eu tivesse equilíbrio, para que eu não entrasse em desespero, que eu não negociasse a minha fé. Então eu creio que quando você estiver ouvindo esta palavra, Deus vai falar ao teu coração também, viu? Deus abençoe. Um beijo no coração, um abraço de cada uma, em nome de Jesus. Amém.